Até deveria, mas não vou. Por quê? É mais fácil ganhar, retrucou Geralt, tomando mais um trago do garrafão. Porém, muito mais difícil gastar. Além disso, naquelas terras as pessoas só comem cevada e painço. A cerveja tem gosto de mijo, as garotas não se lavam e os mosquitos atacam em enxames. Jasquier gargalhou, apoiando a parte de trás da cabeça nas lombadas de couro dos livros expostos na estante. Painço e mosquitos. Isso me traz à memória a nossa primeira expedição aos confins do mundo, falou. Lembra-se? Nós nos conhecemos no festival de Goulet e você me convenceu. Não, senhor. Foi você quem me convenceu. Precisava fugir de Goulet a pleno galope porque a jovem que seduziu tinha 4 irmãos que não eram de brincadeira. Eles o procuraram pela cidade toda, ameaçando envolvê-lo em piche e serragem. Foi por isso que você se agarrou a mim feito um carrapato. E você quase saltou das calças de alegria por ter encontrado um companheiro. Até então, durante suas viagens, podia no máximo conversar com seu cavalo. Mas você está certo. Nosso encontro foi exatamente como você descreveu. Naquela ocasião, eu efetivamente tinha de sumir por algum tempo, e o Vale das Flores me pareceu o lugar perfeito. Afinal, tratava-se, diziam, dos confins do mundo habitado, da beira da civilização, do ponto mais avançado da fronteira entre os dois mundos. Está lembrado? Sim, Jasquier, estou. Os confins do mundo. Canecos cheios de espumante e cerveja nas mãos, desceu cuidadosamente as escadas da taberna. Blasfemando em voz baixa, abriu passagem entre as crianças curiosas que se aglomeravam em volta dele. Em seguida, atravessou o pátio em diagonal, evitando pisar nas bostas das vacas. Alguns camponeses haviam se reunido em torno de uma mesa na rua, junto da qual o bruxo conversava com o staroste do vilarejo. O poeta colocou os canecos na mesa e se acomodou. Notou de imediato que, durante sua breve ausência, a conversa não avançara nem uma polegada. Sou um bruxo, senhor staroste, repetiu mais uma vez Geralt, limpando restos de espuma dos lábios. Não vendo nem compro nada, não recruto jovens para o exército e não sei tratar. Sou um bruxo. É uma profissão, explicou pela 100ª vez Jasquier. Um bruxo, o senhor está entendendo? Alguém que mata estriges e espectros, que extirpa toda espécie de porqueira em troca de dinheiro. Entendeu? A testa do staroste, até então enrugada pelo esforço mental, pareceu ficar mais lisa. Um bruxo. Vocês deveriam ter dito isso logo de início. Exatamente, confirmou Geralt. Assim, pergunto ao senhor, logo de início, existiriam tarefas para mim nesta região? O staroste voltou a pensar com muito afinco. Tarefas? Quer dizer, eles estão perguntando se aqui existem elementos? O bruxo sorriu e assentiu com a cabeça, coçando a pálpebra irritada pela poeira. Sim, existem, concluiu staroste após outro momento de profunda reflexão. Basta vocês olharem para lá. Estão vendo aquelas montanhas? Ali vivem os elfos. É o reino deles. Seus palácios, digo-lhes, são de ouro puro. Ah, meus senhores, os elfos são de meter medo. Quem vai para lá nunca retorna. Acredito, respondeu Geralt frio. E é exatamente por isso que não tenho a mínima intenção de ir até lá. Jasquier riu de maneira debochada, enquanto o staroste, como esperava Geralt, voltou a pensar por muito tempo.
Zé, mas há outros elementos, principalmente elementas. Com certeza vieram para cá do reino dos elfos. Os senhores nem podem imaginar quantas. É impossível contar. E a pior de todas as elementas é Moahir. Não estou certo, pessoal? O pessoal animou-se e cercou a mesa por todos os lados. Moahir. Sim, o Starost está certo. Uma mulher pálida que invade as cabanas de madrugada e leva as criancinhas à morte. Sem contar os trasgos, acrescentou um soldado da guarda municipal. Eles emaranham a crina dos cavalos nas cocheiras. E os morcegos, há morcegos. E vilas, por causa delas nossa pele fica toda empolada. Os minutos seguintes decorreram numa intensa tormentavam os habitantes, fosse por seus atos ignóbeis, fosse por sua mera existência. Geralt e Jasquier tomaram conhecimento de errantecos e mamuns que fazem com que um honrado camponês não consiga encontrar o caminho de volta para casa quando está embriagado. De dermópteras que voam à noite e sugam o leite das vacas. De cabeças que correm pelas florestas sobre pernas de aranhas. De kobolds com gorro vermelho. E, por fim, do ameaçador Lúcio, que arranca das mãos das mulheres a roupa lavada nos rios e, mais dia menos dia, se lança sobre as mesmas mulheres. Também não foram poupados dos comentários sobre a megera Narodkova, que à noite voa num cabo de vassoura e de dia faz abortos. Sobre o moleiro que mistura a abelota moída à farinha. Isso que chamou de ladrão e de safado o capataz real. Geralt ouviu tudo pacientemente, balançando a cabeça com fingida atenção e fazendo vez por outra uma pergunta, sobretudo a respeito das estradas e da topografia do terreno. Em seguida, ergueu-se e fez um sinal para Jasquier. Fique em paz, boa gente, falou. Voltarei em breve, quando então decidiremos o que fazer. Os dois amigos partiram calados, cavalgando entre choupanas e cercas, acompanhados de latidos de cachorros e gritos de crianças. Geralt, disse Jasquier, erguendo-se na sela e arrancando uma maçã de um dos galhos que se estendiam por cima da cerca de um pomar. Você passou a viagem toda se queixando de que está cada vez... E agora, pelo que acabei de ouvir, poderia trabalhar até o inverno sem um minuto de descanso. Você ganharia um bom dinheiro e eu teria lindos temas para minhas baladas. Diante disso, como explica o fato de estarmos seguindo em frente? Pois saiba que eu não ganharia nenhum centavo nesta região. Por quê? Porque não havia uma só palavra verdadeira em tudo o que eles disseram. Como? Nenhum dos seres que eles mencionaram existe realmente. Você deve estar brincando, exclamou Jasquier, cuspindo um caroço e atirando o resto da fruta num cachorro que tentava morder a pata de seu cavalo. Isso não pode ser verdade. Fiquei observando atentamente aquelas pessoas, e se há uma coisa da qual entendo é de gente. Eles não estavam mentindo. É verdade, concordou o bruxo. Eles não estavam mentindo e acreditavam piamente em tudo que diziam. Mas isso não altera as coisas. O poeta ficou calado por um momento. Nenhum daqueles monstros? Nenhum mesmo? Não pode ser. Algum deve ter existido. Pelo menos um. Admita. Está bem. Admito a existência de um, com toda certeza. Qual deles? O morcego. Depois de ultrapassarem as últimas cercas, tomaram a estrada ladeada por amarelados campos de colza e por searas de trigo ondulando sob o vento. Vindo no sentido contrário, cruzavam com muitas carroças carregadas. O bardo passou uma pé, apoiou o alaúde no joelho
e ficou dedilhando as cordas, tocando nostálgicas melodias e acenando vez por outra para as risonhas e levemente vestidas jovens que caminhavam na beira da estrada com ancinhos apoiados nos ombros robustos. Gerald, falou repentinamente, você tem de admitir que ainda existem monstros. Talvez não sejam tão numerosos quanto no passado. Talvez não fiquem escondidos atrás de cada árvore da floresta. Mas existem. Por que então as pessoas inventam outros? E ainda por cima acreditam neles? Você tem uma explicação para isso, afamado bruxo Geralt de Rivia? Ou será que nunca se interessou por essa peculiaridade? Não só me interessei, célebre poeta, como... Estou curioso. Aos homens agrada inventar monstros e monstruosidades. Com isso sentem-se menos monstruosos. Quando se embriagam, são capazes de trapacear, roubar, bater na esposa, deixar morrer de fome a velha vovozinha, matar a machadadas uma raposa pega numa armadilha, ou ferir com flechas o último unicórnio do mundo. Nessas horas, gostam de pensar que Moahir, que adentra suas choupanas de madrugada, é muito mais monstruosa do que eles. Aí, ficam com o coração mais leve e acham mais fácil tocar a vida adiante. Guardarei na memória o que você falou. Falou Jasquier após um momento de silêncio. Vou encontrar rimas adequadas e compor uma nessa teoria. Pois faça isso, mas não espere por grandes aplausos. Apesar de cavalgarem lentamente, em pouco tempo deixaram para trás as últimas choupanas do vilarejo e logo chegaram ao topo das colinas cobertas de vegetação. Jasquier deteve o cavalo e olhou em volta. Veja esta paisagem, Gerald. Não é linda? Um cenário idílico, um banquete aos olhos. O terreno tinha um suave declive na direção de um mosaico de vastos campos multicoloridos. No centro, brilhavam arredondados e uniformes como folhas de trevo os espelhos d'água de 3 lagoas circundadas por escuras faixas de bétulas. Traçava o horizonte uma enevoada e azul-cinzenta linha de montanhas que se erguia sobre o negro e ista. Vamos, Jasquier. A estrada levava diretamente às lagoas, ao longo dos diques de açudes ocultos por um amieiral e cheios de patos selvagens, cercetas, garças e mergulhões, que não paravam de grasnar. Era de estranhar a diversidade de espécies de aves diante dos visíveis sinais de atividade humana. Os diques eram bem cuidados e cobertos de feixes de ramos, os canais estavam reforçados com pedras e toras de madeira, as comportas não mostravam sinais de ferrugem e delas a água jorrava alegremente. Havia canoas e molhas no meio dos juncos em volta das lagoas, das quais emergiam estacas com redes. Jasquier virou-se de repente. Alguém está vindo atrás de nós, falou excitado. Numa carroça. Gnária, zombou o bruxo, sem se dignar de olhar para trás. Numa carroça? E eu que pensava que todos daqui viajassem montados em morcegos. Sabe de uma coisa, rosnou o trovador. Quanto mais nos aproximamos dos confins do mundo, mais aguçado fica o seu senso de humor. Tremo de medo só de pensar como isto vai acabar. Como os 2 amigos cavalgavam lentamente, a carroça puxada por 2 cavalos pigarços não teve dificuldade em alcançá-los. Oh! Gritou o condutor da carroça, fazendo os cavalos parar logo atrás deles. Trajava uma samarra sobre a pele desnuda e seus cabelos chegavam até às sobrancelhas. Louvo os deuses, meus bons senhores! Nós respondeu Jasquier, conhecedor dos costumes locais.
Quando estamos dispostos a isso, resmungou o bruxo. Meu nome é Urtical, anunciou o carreteiro. Fiquei observando sua conversa com o Staroste da pousada superior e sei que são bruxos. Gerald soltou as rédeas de sua égua, deixando-a comer capim à beira da estrada. Ouvi, continuou o homem de Samarra, como o Staroste lhes contou uma porção de balelas. Notei a expressão do rosto dos senhores e não fiquei espantado com ela. Há muito tempo não ouvia tantas bobagens e mentiras. Jasquier deu uma risada, enquanto Gerald permaneceu calado, embora atento. O camponês chamado Urtical pigarreou. — O senhor não é interessante tarefa, senhor bruxo? — perguntou a Gerald. — Eu teria uma para o senhor. — E qual seria? — Não se deve tratar de negócio no meio de uma estrada. Vamos até a minha casa na pousada inferior. Lá estaremos mais à vontade. De todo modo, é para lá que os senhores estão se dirigindo. — De onde vem tanta certeza? — Do fato de não existir outra estrada e o focinho de seus cavalos apontar naquela direção e não na de seu rabo. Jasquier tornou a rir. — E aí, Gerald, o que tem a dizer disso? — Nada, respondeu o bruxo. Não é bom conversar na estrada. Portanto, vamos seguir em frente, prezado senhor Urtical. Amarrem seus cavalos na lateral da carroça e juntem-se a mim, sugeriu o camponês. Vai ser mais confortável. Para que ralar? A mais pura verdade. Subiram na carroça. O bruxo estirou-se confortavelmente sobre uma camada de feno. Jasquier, parecendo temer sujar o elegante traje verde, acomodou-se na tábua que servia de assento. Urtical estalou a língua, pondo os cavalos em marcha, e o veículo avançou. Cruzaram uma ponte sobre um canal cheio de lótus e de outras plantas aquáticas e atravessaram uma campina ceifada. Mais ao longe, até onde a vista podia alcançar, estendiam-se campos cultivados. Não dá para acreditar que estamos nos confins do mundo, no lugar em que termina a civilização, falou Jasquier. Olha em volta, Gerald. O trigo parece ouro e o milharal é tão alto que poderia ocultar um homem montado num cavalo. E veja esses nada. Você entende de agricultura? Nós, poetas, temos de entender de tudo, respondeu Jasquier com ar pomposo. Do contrário, comprometeríamos nossa reputação quando fôssemos escrever. É preciso estudar, meu caro, e muito. O destino do mundo depende da agricultura e, assim, é bom entender desse assunto. A agricultura alimenta, veste, protege do frio, fornece diversão e apoia a arte. Acho que você exagerou com essa diversão e arte. Ah, é? E de que é feita a vodka? Compreendo. Você não compreende coisa alguma. Aprenda. Olhe para essas florzinhas cor de violeta. São tremoceiros. Na verdade, isso aí é ervilhaca. Intrometeu. Será que nunca viram um tremoceiro? Mas uma coisa os senhores têm razão. Aqui cresce e com força tudo o que se planta. E é por isso que chamam esta região de Vale das Flores. E foi por isso que se estabeleceram aqui nossos antepassados depois de expulsar os elfos. Vale das Flores, ou seja, Val Blatana, falou Jasquier, cutucando com o cotovelo o bruxo deitado sobre o feno. Você ouviu? Eles expulsaram os elfos, mas não acharam necessário mudar o nome elfiano. Que falta de imaginação, hein? E como vocês convivem com os elfos, meu bom homem? Pelo que eu sei, as montanhas estão cheias deles. Nós não nos misturamos. Eles ficam no seu canto e nós no nosso. É a meta. Não é verdade, Gerald? O bruxo não respondeu. 2.
Obrigado pela refeição, agradeceu Geralt, lambendo a colher de osso e deixando-a cair na terrina vazia. Muito obrigado. E agora, se não se importar, vamos ao assunto. Pois não, concordou Urtical. O que acha, Dum? Dum, o ancião mor da pousada inferior, um gigantesco homem com um olhar soturno, acenou para duas jovens. Elas tiraram imediatamente tudo da mesa e saíram do recinto, para o evidente desapontamento de Jasquier, que desde o primeiro momento não parou de lhe sorrir e de fazê-las soltar risadinhas embaraçadas com suas piadas de duplo sentido. Sou todo ouvidos, janela da qual provinham sons de machadadas e serrotes. Não havia dúvida de que no pátio estava sendo executado algum trabalho com madeira, cujo cheiro de resina chegava até a sala. Digam-me de que modo eu poderia lhe ser útil. Urtical olhou para Dum. O decano do vilarejo assentiu com a cabeça e pigarreou. Bem, o caso é o seguinte, começou. Temos aqui uma campina. Geralt deu um pontapé por baixo da mesa em Jasquier, que já estava se preparando para soltar um de seus irônicos comentários. Uma campina, continuou Dum. Estou falando certo, Urtical? Pois é, o fato é que ela ficou abandonada por muito tempo até que, recentemente, nós a aramos e semeamos com cânhamo, lúpulo e linho. Trata-se de uma campina e até a floresta. E então, não aguentou mais o poeta. O que aconteceu? Pois é. Dum ergueu a cabeça e coçou-se atrás da orelha. Pois é. Um diabo vagueia por aquela campina. O quê? Surpreendeu-se Jasquier. O quê vagueia pela campina? Já disse, um diabo. Que tipo de diabo? E de que tipo deveria ser? É um diabo, e basta. Não existem diabos. Não se intrometa, Jasquier, falou calmamente Geralt. Prossiga, Sr. Dum. Mas eu já disse, um diabo? Sim, entendi. Geralt, quando queria, era capaz de demonstrar infinita paciência. Diga-nos qual é sua aparência, de onde ele surge vocês. E, se possível, ponto por ponto, uma coisa de cada vez. Pois é. Dum ergueu a mão nodosa e, levantando um a um os dedos com grande dificuldade, começou a enumerar. Uma coisa após a outra. Puxa, como o senhor é inteligente. Então vamos lá. Sua aparência é a de um diabo. Exatamente como um diabo deve ser. De onde veio? De lugar algum. Patibom. E quando olhamos, um diabo. Já quanto a nos atrapalhar, quero dizer que, assim, de verdade, ele não nos atrapalha demais. Em alguns casos até nos ajuda. Ajuda? Riu Jasquier, tentando tirar uma mosca de sua cerveja. O diabo? Eta, Jasquier. Continue, Sr. Dum. De que maneira os ajuda aquilo que vocês chamam de diabo? Repetiu com ênfase o ancião. Ele ajuda de muitas maneiras. Fertiliza o solo, revolve a terra, extermina as toupeiras, afugenta os pássaros, vela os nabos e as beterrabas. Ah, sim, come as lagartas que se escondem no meio das folhas dos repolhos. Mas, ao mesmo tempo, acaba comendo também os repolhos. Deve ser só de brincadeira. O senhor sabe, uma das típicas brincadeiras de diabo. Jasquier voltou a rir e depois deu um peteleco no corpo da mosca encharcada de cerveja, acertando com ela um gato que dormia junto da lareira. O gato abriu um olho e olhou com desaprovação para o bardo. E, no entanto, falou calmamente o bruxo, vocês estão livres dele, não é isso? Em outras palavras, vocês não querem tê-lo por perto? E quem? Dum o encarou soturnamente.
gostaria de ter um diabo em sua terra natal. Esta terra, doada pelo rei a nossos antepassados, nos pertence e o diabo não tem direito algum a ela. Estamos nos lixando para sua ajuda. Por acaso não temos braços? Além disso, senhor bruxo, ele nem mesmo é um diabo, e sim uma besta malvada que, com perdão da palavra, tem tanta merda na cabeça que não é possível suportar. Nunca se sabe o que ele vai aprontar. Ora, suja a água do poço, ora, assusta uma garota afirmando que vai enrabá-la. Rouba nossos poucos pertences e mantimentos, destrói e quebra coisas, incomoda as pessoas, escava os de ouro. Ele esvaziou completamente uma das represas e todas as carpas morreram. O filho da puta resolveu fumar cachimbo encostado numa meda e transformou todo o feno num monte de cinzas. Compreendo, interrompeu o Gerald. Quer dizer que ele atrapalha a vida de vocês? Não, Dum balançou negativamente a cabeça. Não atrapalha. Ele faz muitas diabruras, só isso. Jasquier virou-se para a janela, esforçando-se para não rir. O bruxo permaneceu calado. Esta conversa não vai levar a nada, afirmou até então calado Urtical. Os senhores não são bruxos? Se são, então deem um jeito nesse diabo. Ouvi claramente que estavam em busca de trabalho lá na pousada superior, pois podem encontrá-lo aqui. Mas prestem atenção, não queremos que matem o diabo. Isso está fora de questão. O bruxo ergueu a cabeça e seus lábios se contorceram num sorriso asqueroso. Interessante, falou. Diria até extraordinário. O que o senhor quer dizer com isso? Dum franziu as sobrancelhas. Que se trata de uma condição fora do comum. Qual a razão para tanta misericórdia? Ele não deve ser morto. Dum enrugou ainda mais a testa. Porque naquele vale... Ele não deve ser morto e basta, interrompeu o Urtical. Os senhores devem apenas capturá-lo ou expulsá-lo para o mais longe possível. E, quando chegar a hora do pagamento, saberemos ser generosos. O bruxo ficou calado. E então, negócio fechado? Perguntou Dum. Gostaria antes de dar uma espiada nesse diabo de vocês. Os camponeses se entreolharam. É um direito seu, respondeu Urtical erguendo-se. Podem procurá-lo. Ele costuma vaguear pelos arredores à noite, mas passa o dia no meio dos pés de cânhamo ou dos velhos salgueiros perto do pântano. Conseguirão vê-lo num desses lugares. Não vamos apressá-los. Se quiserem descansar, fiquem à vontade. Não seremos mesquinhos a ponto de deixar de lhes oferecer todo o conforto e a alimentação ditados pelas regras de hospitalidade. Passem bem. Gerald, Jasquier levantou-se do banco e olhou pela janela para os dois camponeses afastando-se da choupana. Não entendo mais nada. Não se passou um dia desde o momento em que falávamos de monstro. Repentinamente decide se envolver na caçada a um diabo? E o fato de os diabos não passarem de uma invenção, de serem criaturas mitológicas, é de conhecimento de todos, exceto, claro, alguns camponeses analfabetos. O que significa seu inesperado entusiasmo? Conhecendo você, parto do princípio de que não resolveu degradar-se a ponto de aceitar esse serviço somente para nos garantir casa, comida e roupa lavada. Efetivamente, respondeu Gerald fazendo uma careta. Tudo indica que você me conhece, caro trovador. Nesse caso, não consigo entender. E o que há para ser entendido? Que os diabos não existem, urrou o poeta, despertando definitivamente o gato. Não existem. Os diabos não existem com todo... É verdade, sorriu Gerald. Só que eu, Jasquier, nunca pude resistir à tentação de olhar para algo que não existe. 3. Uma coisa é certa.
murmurou o bruxo, olhando para a emaranhada selva de cânhamos diante dele. O tal diabo não é bobo. De onde tirou essa conclusão? Interessou-se Jasquier. Do fato dele se esconder num matagal intransponível? Qualquer lebre tem cérebro suficiente para isso. Refiro-me às propriedades específicas do cânhamo. Um campo de cânhamo tão extenso quanto esse emite uma poderosa aura contra a magia. Aqui, a maior parte dos encantamentos seria inútil. Está vendo aquelas estacas um pouco mais adiante? É uma plantação de lúpulo, cujo pólen tem a Aposto que não é mera coincidência. O patife sente essa aura e sabe que está protegido. Jasquier pigarreou e ajeitou as calças. Eu estou curioso, disse coçando a testa por baixo do chapeuzinho. Estou curioso para ver como você vai agir, Geralt. Nunca tive a oportunidade de vê-lo em ação. Aposto que conhece algo sobre a arte de caçar diabos. Estou tentando me lembrar de algumas baladas antigas. Havia uma sobre o diabo e uma mulher. Bastante indecente, mas engraçada. A mulher... Poupe-me da história da mulher, Jasquier. Se é o que você quer, eu apenas queria ajudar, só isso. E saiba que não se devem desprezar antigas baladas populares, pois elas contêm uma sabedoria acumulada por gerações. Por exemplo, Iolop, feche a matraca, Jasquier. Está na hora de pôr mãos à obra e fazer jus ao sustento e à roupa lavada. E o que pretende fazer? Fuçar um pouco nesse canhameiral. Que original! Exclamou o trovador. No entanto, pouco refinado. E como você procederia? De maneira inteligente, respondeu Jasquier com empáfia. Esperta, com uma batida como numa caçada. Faria o diabo sair do matagal e, uma vez em campo aberto, alcançá-lo-ia com meu cavalo e o pegaria com um laço. Não deixa de ser uma operação muito interessante e até factível, desde que você participe dela, já que teria de envolver pelo menos 2 pessoas. Mas, por enquanto, não vamos caçar. Primeiro quero saber o que é esse tal diabo, esse canhameiral. Ei, o bardo somente notou naquele momento. Você não trouxe sua espada? E para que precisaria dela? Também conheço baladas antigas. Nem a mulher nem o peão chamado Iolop usaram espada. Jasquier olhou em volta. E você acha que temos de nos enfiar até o centro desse matagal? Você não. Pode voltar para o vilarejo e ficar aguardando meu retorno. De jeito nenhum, protestou o poeta. Perder uma ocasião dessas? Também quero ver o diabo e me certificar de que ele é realmente tão assustador como o descreveram. Só perguntei se era indispensável nos enfiarmos no meio desse emaranhado de pés de cânhamo, porque eu vi que ali há uma trilha. É verdade, falou. Há uma trilha. Vamos aproveitá-la. E se essa trilha fora do diabo? Seria até melhor. Não teríamos de andar tanto. Sabe de uma coisa, Geralt? Parolava o bardo, seguindo o bruxo pela estreita e irregular trilha entre os pés de cânhamo. Sempre pensei que o diabo fosse apenas uma metáfora, inventada para ser usada como uma blasfêmia. Vá para o diabo, com todos os diabos, o diabo que carregue, são expressões corriqueiras. Quando visitantes indesejados se aproximam, dizemos: quem será que o diabo nos traz? Os duendes praguejam Duvel Royal quando algo lhes sai errado e chamam de Duvel Chais uma mercadoria que não presta. E na língua antiga há o provérbio Et diablet aep. Sei o significado. Pare de matraquear, Jasquier. Jasquier calou-se, tirou o chapeuzinho adornado com pena de garça, abanou-se com ele e enxugou o suor da testa.
No canhameiral reinava um ar pesado, quente e úmido, qualidades potencializadas pelo forte cheiro da grama e das ervas daninhas em flor. A trilha fazia uma curva à esquerda, terminando numa pequena clareira de grama pisoteada. Olhe, Jasquier. Exatamente no centro da clareira repousava uma grande pedra achatada, sobre a qual havia algumas tigelas de barro bem arrumadas, e entre elas uma vela de banha queimada pela metade. Geralt notou, colados aos restos do sebo derretido e posteriormente solidificado, vários grãos de milho e favas, assim como caroços e sementes. Foi o que imaginei, murmurou. Eles trazem-lhe oferendas. Isso mesmo, afirmou o poeta, apontando para a vela. E queimam um cotó de vela, mas pelo que vejo alimentam-no com grãos como se ele fosse um pintacilgo. Que droga! Isso aqui parece um chiqueiro. Tudo é grudento de mel e alcatrão. O que será? O restante da frase do bardo foi abafado por um alto e ameaçador balido. No meio dos pés de cânhamo, algo se mexeu, e no momento seguinte emergiu do matagal o mais estranho ser que Geralt já vira. A criatura tinha menos de uma braça de altura, olhos salientes, chifres retorcidos e barba de bode. Até sua boca, com beiços macios e em constante movimento, trazia à mente a imagem de um caprino. A cor do corpo era coberta por uma espessa penugem arruivada, que chegava até os cascos fendidos. Para completar, o estranho ser era dotado de uma longa cauda terminada num penacho apincelado, a qual ele agitava energicamente. Latiu o monstro, raspando o chão com os cascos. Que fazem aqui? Já para fora, senão vou lhes dar uma chifrada. Você já levou um pontapé na bunda, seu cabrito de merda? Não resistiu Jasquier. Baliu Chifroide. Não foi possível discernir se aquilo fora uma negativa, uma confirmação ou um simples balido. Cale-se, Jasquier, rosnou o bruxo. Nem mais uma palavra. Blá, 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 blá. Com que seu beiço superior se ergueu, revelando uma amarelada fileira de dentes equinos. Blá, 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 blá. Concordo plenamente, falou Jasquier, fazendo um sinal afirmativo com a cabeça. O realejo e o sininho são seus. Quando for para casa, poderá levá-los. Pare com isso de uma vez por todas, sibilou Geralt. Você está pondo tudo a perder. Mantenha suas estúpidas zombarias para você. Zombarias! Berrou Chifroide dando um salto. Zombarias! Bah, bah. Quer dizer que chegaram novos zombadores? Trouxeram bilhas de aço? Já vou lhes dar bilhas de aço, seus vagabundos. Então vocês estão com vontade de zombar? Pois eis algumas zombarias para vocês. Tomem! A criatura deu um salto e fez um movimento brusco com uma das mãos. Jasquier soltou um grito de dor e sentou-se na trilha, apalpando a testa. A criatura baliu e brandiu novamente a mão. Geralt sentiu algo silvar junto de sua orelha. Tomem suas bilhas, bah! Uma esfera de aço com 1 polegada de diâmetro acertou o ombro do bruxo, e a seguinte bateu no joelho de Jasquier. O poeta proferiu um palavrão e se pôs em fuga. Geralt o seguiu enquanto as pequenas esferas uniam sobre sua cabeça. Bé! Gritou o estranho ser, voltando a saltitar. Já vou lhes dar bilhas, zombadores de merda! Mais uma esfera silvou no ar. Jasquier soltou um palavrão ainda mais indecente, colocando a mão na cabeça. Geralt atirou-se para o lado no meio do canhameiral, mas lhe acertasse a omoplata. Era preciso admitir que o diabo tinha ótima pontaria e, aparentemente, um inesgotável estoque de bilhas de aço.
O bruxo, tropeçando nos pés de Cânhamo, ainda pôde ouvir o ostentoso balido do triunfante diabo, e imediatamente seguido pelo silvo de mais uma esfera metálica, por uma série de palavrões e pelo tropel de Jasquier correndo pela trilha. Depois, tudo ficou em silêncio. 4. Jasquier apertou contra a testa uma ferradura previamente esfriada num balde de água. Não esperava por isso, falou. Um simples aleijão cornudo com barbicha de bode botou você para correr como a um fedelho e me deu uma pancada na cabeça. Veja só o tamanho do galo. É a 6ª vez que você o mostra para mim, do que na primeira. Como você é simpático. E pensar que eu achei estar seguro a seu lado. Não lhe pedi que me seguisse no canhameiral. O que pedi foi que mantivesse essa sua língua atrás dos dentes. Você não quis me ouvir, agora sofra. E em silêncio, por favor, porque nossos anfitriões estão chegando. Urtical e Dum adentraram a sala. Atrás deles, caminhando com passinhos miúdos, uma velhota de cabelos grisalhos retorcida como uma rosquinha era conduzida por uma loirinha e terrivelmente magra adolescente. Honoráveis senhores Dum e Urtical, começou o bruxo. Antes de sair daqui, perguntei-lhes se já tinham tentado fazer algo com aquele diabo, e os senhores responderam que não. Tenho razões para suspeitar de que não foi bem assim, e aguardo suas explicações. Em seguida, Dum tossiu cobrindo a boca com o punho e deu um passo à frente. O senhor perguntou mesmo. Pedimos perdão. Mentimos porque estávamos envergonhados. Quisemos ser mais espertos do que o diabo para obrigá-lo a ir embora daqui. É como fizeram isso? Neste vale, falou lentamente Dum, já viveram muitos monstros. Dragões alados, miriapodas terrestres, richoceiros, aranhas enormes e toda espécie de serpentes. E sempre procuramos em nosso livrão os meios de nos livrarmos daquelas porqueiras. Livrão? Que livrão? Mostre o livrão, vovozinha. O livrão, estou lhe dizendo, o livrão. Acho que vou ter um troço. Ela é surda como uma porta. Lile, peça a sua avó que mostre o livro. Os louros arrancou um enorme livro das mãos enrugadas da velhinha e entregou-o ao bruxo. Nesse livrão, continuou Dum, que está em nossa família desde tempos imemoriais, figuram remédios para todos os monstros, feitiços e prodígios que surgiram ou que estão por surgir no mundo. Geralt manuseou o pesado, gordurento e empoeirado volume. A jovem continuava parada diante dele, amassando nervosamente com as mãos seu aventalzinho. Era mais velha do que ele imaginara no início. Provavelmente se equivocara por causa de sua delicada silhueta, tão diferente da robusta compleição das outras jovens do vilarejo, com certeza da mesma idade que ela. Colocou o livrão na mesa e abriu sua pesada capa de madeira. Veja isto, Jasquier. Runas primórdias, olhando sobre o ombro do bruxo e mantendo a ferradura encostada na testa. Uma escrita anterior à introdução do alfabeto moderno, ainda baseada em runas dos elfos e ideogramas dos gnomos. A sintaxe é hilariante, mas era como se falava naquela época. Como são interessantes essas águas fortes e iluminuras. É muito raro encontrar algo assim, e quando se encontra é nas bibliotecas dos templos e não num vilarejo nos confins do mundo. Por todos os deuses, como esse livro chegou às suas mãos, caros campônios? Não vão tentar nos convencer de que sabem ler isso. Vovó, a senhora sabe ler runas primordiais? Ou melhor, a senhora sabe ler qualquer tipo de runas? O que o senhor disse? A jovem de cabelos louros aproximou-se da velha e soprou-lhe algo no ouvido. Ler? Aves desdentadas. Eu? Não, meu amor. Essa arte eu não possuo. Então podem me explicar, falou Geralt, em tom gélido a Dum e Urtical,
De que maneira vocês usam este livro sem saber ler runas? A mulher mais velha do vilarejo sempre sabe o que está escrito no livrão, respondeu soturnamente Dum. E, quando sente que está chegando sua hora, transmite tudo o que sabe a uma jovem. Como vocês mesmos podem ver, está chegando a hora de nossa velhinha, que escolheu a jovem Lily para lhe ensinar o que sabe. Mas, por enquanto, ainda é ela quem sabe mais. 2 bruxas, uma velha e uma jovem, murmurou Jasquier. Se compreendi direito, disse Geralt com espanto. A vovó conhece todo o livro de cor? Todo não. Imagine, respondeu a velhinha, sempre com a ajuda de Lily. Somente o que está escrito debaixo das figuras. Geralt abriu o livro ao acaso. Numa página rasgada havia a imagem de um porco malhado com chifres em forma de lira. Eis uma oportunidade para a senhora se jactar. O que está escrito aqui? Perguntou, apontando para o texto debaixo da imagem. Depois de observar atentamente as runas, a velhinha fechou os olhos. Auroque cornudo ou tauro, recitou, chamado erroneamente de bisão pelos iletrados. Possui chifres que usa para... Basta! Muito bem, está certo. Falou o bruxo, virando algumas páginas pegajosas. E aqui? Os duendes de nuvens e do vento muitos são. Uns chuva derramam, outros ventos só provocam. Se quiserem a colheita deles proteger, peguem uma faca de aço nunca usada, 3 pitadas de excremento de rato, banha de garça real. Muito bem, bravo. E aqui? O que é isto? A água forte mostrava um monstro sobre um cavalo. Tinha cabelos desgrenhados, olhos enormes e dentes ainda maiores. Segurava na mão direita um longo espadão e na esquerda um saco com moedas de ouro. Bruxeador, disse a velha, por algum chamado de bruxo. Invocá-lo é muito perigoso, embora seja preciso, pois, se nada contra monstros e pragas puder, o bruxeador poderá. No entanto, tomar cuidado é preciso. Basta, vovozinha. Obrigado. Não, protestou Jasquier com um sorriso malicioso. Esse livro é muito interessante. Continue, por favor, vovó, continue. Tomar cuidado é preciso para não encostar no bruxeador, porque isso sérias queimaduras pode causar. E dele esconder donzelas, porque acima de todas as medidas o bruxeador lascivo é. A descrição coincide perfeitamente, riu o poeta, enquanto Geralt parecia notar um sorriso disfarçado no rosto de Lily. Embora muito ganancioso e ávido por ouro ele seja, continuou a velha com os olhos semicerrados, não se deve lhe dar mais do que, por um afogardo, uma moeda de prata. Por um vampiro, 4 moedas de prata. Bons tempos aqueles, suspirou o bruxo. Obrigado, vovó. Agora mostre-nos onde se fala aqui de diabos e o que sobre diabos o livro revela. Dessa vez gostaria de ouvir mais, já que em saber das medidas contra ele por vocês tomadas estou curioso. Cuidado, Geralt, gargalhou Jasquier. Você está começando a falar como eles. Esse linguajar é muito contagioso. A velhinha, contendo com dificuldades o tremor das mãos, virou algumas páginas. O bruxo e o poeta se inclinaram sobre a mesa. Com efeito, a água forte mostrava a figura do atirador de bilhas, cornudo, peludo, com caldo e um sorriso malicioso nos beiços macios. O diabo, recitado de Salgueiro ou Silvano,
as propriedades de animais domésticos é muito perverso e incômodo. Quem quiser da região expulsá-lo deverá agir da maneira seguinte. Ora, murmurou Jasquier. Pegue de nozes um punhado, prosseguiu a velhota, deslizando o dedo pelo pergaminho. Depois de bolinhas de ferro, outro punhado. De mel, um odre, de alcatrão, outro. De sabão cinzento, um pote, de requeijão, outro. Para a morada do diabo, vá à noite, e as nozes comece a comer. O diabo, que é guloso, aparecerá e perguntará se as nozes são gostosas. É o momento de as bolinhas de ferro lhe dar. Jasquier, que vocês morram de peste negra. Quieto, falou Geralt. Por favor, vovó, continue. Com os dentes quebrados, o diabo, vendo o mel, vai querer bebê-lo. Aí dê-lhe o alcatrão, você mesmo o requeijão comendo. Daí a pouco ouvirá a barriga do diabo ressoar com ruídos estranhos, mas finja que nada ouviu. E, quando o diabo quiser de requeijão comer um pouco, dê-lhe o sabão. Depois do sabão, o diabo não terá mais como resistir. Vocês chegaram a lhe dar sabão? Perguntou Geralt a Dum e Urtical. Que nada, gemeu Urtical. Mal chegamos às bolinhas. O senhor nem pode imaginar o que ele fez conosco quando mordeu uma delas. E quem lhes mandou? Exclamou Jasquier para ele. O livro diz que deve ser apenas um punhado, e vocês, em vez disso, um saco daquelas bolinhas deram? Vocês, para ele, munição suficiente para mais de 2 meses forneceram, seus tolos. Cuidado, sorriu o bruxo. Você está caindo no jargão deles. Isso é contagioso. Obrigado. Geralt ergueu repentinamente a cabeça, fixando os olhos nos da jovem parada ao lado da velhota. Lily não os abaixou. Eram claros e incrivelmente azuis. Por que vocês fizeram oferendas de grãos ao diabo? Indagou com voz severa. Afinal, é evidente que ele é herbívoro. Lily não respondeu. Eu lhe fiz uma pergunta, minha jovem. Não tenha medo de responder. O fato de falar comigo não enfeia ninguém. Não lhe pergunte nada, senhor. Falou Urtical. Lily, ela é meio esquisita. Não vai lhes responder e os senhores não devem forçá-la. Geralt continuava com os olhos fixos nos de Lily, e ela continuou sustentando seu olhar. O bruxo sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, chegando até a nuca. Por que vocês não atacaram o diabo com foices e forcados? Perguntou, erguendo a voz. Por que não lhe prepararam uma armadilha? Se quisessem, sua cabeça de bode já estaria há muito tempo espetada numa estaca, assustando gralhas. Alertaram-me para não matá-lo. Por quê? Foi você quem os proibiu, não foi, Lily? Dum levantou-se do banco. Era tão alto que sua cabeça quase tocava o teto da cabana. Saia daqui, garota, rosnou. Pegue a velha e saia daqui. Quem é ela, senhor? Assim que a porta se fechou atrás de Lily. Quem é essa jovem? Por que ela lhes desperta mais respeito do que este maldito livro? Não lhe interessa, respondeu Dum, lançando um olhar sem um mínimo sinal de boa vontade ao bruxo. Vocês perseguem mulheres sábias em suas cidades e queimam-nas em fogueiras. Pois saibam que isso nunca ocorreu aqui, nem ocorrerá. O senhor não me compreendeu, falou friamente o bruxo. Porque não me esforcei para isso, rosnou Dum. Pude perceber, resmungou Geralt, também não fazendo nenhum esforço para parecer cordial. Mas é preciso que compreenda uma coisa fundamental, Sr. Dum. Ainda não estamos unidos por nenhum tipo de acordo, e não me comprometi com vocês em nada. Portanto, não tem base alguma para um bruxo para, por 1 ou 2 moedas de prata,
fazer aquilo de que vocês não são capazes, ou não querem, ou ainda não lhes é permitido. Pois saiba que não é bem assim, Sr. Dunn. Vocês ainda não conseguiram comprar os serviços de um bruxo, e não creio que vão conseguir. Certamente não diante de sua má vontade em tentar compreender. Dunn permaneceu calado, medindo Geralt com um olhar soturno. Urticaul pigarreou, agitou-se no banco, arrastou as sandálias rústicas no chão de terra batida e ergueu-se. Senhor bruxo, não fique aborrecido. Vamos contar-lhe tudo, não é, Dunn? O decano do vilarejo fez um movimento de aprovação com a cabeça e sentou-se. Quando estávamos vindo para cá, começou Urticaul. Os senhores devem ter notado como tudo aqui cresce, como são ricas nós. Não impossível encontrar um lugar como este. Por causa disso, nossas mudas e nossos grãos são muito importantes. Nós os usamos para pagar tributos, vender e até trocar por outras mercadorias. O que isso tem a ver com o diabo? Muito. No início, ele só nos incomodava com travessuras de mau gosto. Mas um dia passou a roubar grãos em grande escala. Então, decidimos levar para ele pequenas quantidades de diversos grãos que colocávamos naquela pedra no meio dos pés de cânhamo, acreditando que se saciaria e nos deixaria em paz. Que nada! Ele continuou roubando cada vez mais. E quando começamos a esconder nossos estoques em armazéns e até em choupanas trancadas a 7 chaves, ele ficava furioso, meus senhores. Urrava, balia, uivava, e quando ele ameaçava que os enrabaria, completou Jasquier com um sorriso obsceno. Também isso, confirmou Urticaul, mas andou fazendo outro tipo de ameaças. Como já não tinha como roubar, exigiu que lhe pagássemos um tributo. Ordenou que lhe levássemos sacos e mais sacos de grãos e de outras mercadorias. Aí nós realmente ficamos aborrecidos e chegamos a planejar dar uma surra naquele bundão rabudo, mas o Campônio pigarreou e abaixou a cabeça. Pare de enrolar, falou repentinamente Dunn. Nós não avaliamos corretamente o bruxo. Portanto, agora lhe conte tudo, Urticaul. A velha nos proibiu de surrar o diabo, disse depressa Urticaul. Mas nós sabemos muito bem que quem deu essa ordem foi Lily, porque a velhota só diz o que Lily lhe manda. E nós... O senhor mesmo notou-se. Notei. Geralt contorceu os lábios num sorriso. A velhota só sabe tremer e balbuciar um texto que não compreende. No entanto, vocês olham para a jovem de boca aberta, como se ela fosse a estátua de uma deusa. Evitam seu olhar, mas tentam adivinhar seus desejos. E seus desejos são considerados ordens. Quem é essa Lily? Pois o senhor já adivinhou, senhor bruxo. Ela é uma profetisa, portanto uma versada. Mas, por favor, não conte a ninguém. Se isso chegar aos ouvidos do administrador local ou, que os deuses nos livrem, aos do príncipe regente... Não precisam se preocupar, respondeu Geralt em tom sério. Sei do que se trata e não vou traí-los. As estranhas mulheres e raparigas chamadas de profetisas, muitos vilarejos, não gozavam de grande simpatia entre os nobres que cobravam tributos e lucravam com a agricultura. Os camponeses sempre as consultavam em quase tudo. Acreditavam nelas cega e ilimitadamente, e era nisso que residia o problema, uma vez que as decisões tomadas com base em tais conselhos costumavam ser conflitantes com a política de senhores e governantes. Geralt ouvira relatos de casos bastante radicais e incompreensíveis. Completo extermínio de rebanhos de animais reprodutores, interrupção de semeaduras ou colheitas e até migração de vilarejos inteiros. Diante disso, os governantes opunham-se a essas superstições, frequentemente exagerando nos meios de seu combate. E assim os camponeses logo aprenderam a esconder as versadas, mas nunca deixaram de seguir seus conselhos, tente com o passar do tempo, ou de que, em longo prazo, as versadas sempre tinham razão.
Lily não permitiu que matássemos o diabo, continuou Urtical. Ordenou que fizéssemos o que mandava o livrão. Como os senhores sabem, isso não deu certo. Já tivemos problemas com o administrador. Quando lhe entregamos menos grãos do que o previsto em pagamento de tributo, ele abriu a bocarra e se pôs a esbravejar e ameaçar. E não tivemos coragem de lhe falar sobre o diabo, porque o administrador é um homem muito sério, pouco dado a brincadeiras. Foi quando os senhores apareceram. Perguntamos a Lily se podíamos contratá-los. E ela? Respondeu por intermédio da velha que teria de olhar para vocês antes. E olhou. Olhou e os aceitou. Nós sabemos reconhecer o que Lily é. Ela não disse uma só palavra para mim. Ela nunca disse uma só palavra a ninguém, exceto a velhota. Mas, se não tivesse aceitado vocês, não teria entrado na sala. Murmurou Gerald. Eis aqui algo muito interessante. Uma profetisa que, em vez de fazer profecias, se mantém calada. Como ela veio parar neste vilarejo? Não sabemos, senhor bruxo, respondeu Dum. Mas com a velhota, conforme se lembram os anciões, também foi assim. A velhota anterior a ela adotou uma jovem pouco falante surgida ninguém sabe de onde. E tal jovem é hoje nossa velhota atual. Meu avô dizia que as velhotas se renovam dessa maneira, como a lua no céu, que em cada ciclo torna-se nova. Não ria, por favor. Não estou rindo. Disse, já vi coisas demais para achar graça nesse tipo de esquisitices. Tampouco tenho a intenção de meter o nariz nos assuntos de vocês, Sr. Dum. Minhas perguntas têm por fim estabelecer o vínculo entre Lily e o diabo. Imagino que vocês mesmos já se deram conta de que esse vínculo existe. Portanto, se desejam manter uma boa relação com sua profetisa, só posso lhes sugerir um meio de lidar com o diabo. Aprender a gostar dele. Na verdade, senhor bruxo, falou Urtical, não se trata somente do diabo. Lily não nos permite magoar quem quer que seja, nenhum ser. O que era de esperar, observou Jasquier. As profetisas dos vilarejos provêm do mesmo tronco dos druidas. E um druida é um ser que chega a desejar bom apetite a uma mutuca que... O senhor está certo, sorriu levemente Urtical. Acertou na mosca. Foi o que se passou com os javalis que andaram escavando nossas hortas. Olhem pela janela, nossas hortaliças parecem uma pintura. E o que aconteceu? Encontramos um jeito. Lily nem sabe qual. O que os olhos não veem, o coração não sente. Deu para compreender? Sim, murmurou Gerald. E como? Mas não se aplica a esse caso. Independentemente de Lily, esse diabo de vocês é um Silvano. Um ser raríssimo, muito racional. Não posso matá-lo. Meu código de conduta não o permite. Se ele é tão racional, falou Dum, tente fazê-lo raciocinar. É isso mesmo, animou-se Urtical. Como o diabo é dotado de razão, ele... E o senhor bruxo poderia descobrir por quê. Afinal, ele não vai comê-los, pelo menos não tantos. Então, para que ele quer todos esses grãos? Será que somente para nos chatear? Qual é a intenção dele? Descubra isso e o expulse daqui com um de seus métodos de bruxo. O senhor faria isso? Vou tentar, decidiu Gerald. Mas o quê? O livrão de vocês está ultrapassado, meus caros. Perceberam aonde quero chegar? Na verdade, murmurou Dum, não muito. Pois vou lhes explicar. Se os senhores, Sr. Dum e Sr. Urtical, imaginaram que minha ajuda lhes custaria 1 ou 2 moedas de prata, estavam redondamente enganados. 5. Ei! Do matagal, furiosos e estalos de galhos partidos. Ei! Repetiu o bruxo prudentemente escondido. Apareça, seu salgueiro!
Salgueiro é você. Ah, é? Então, como devo chamá-lo? De diabo? Diabo é você. O chifróide expôs a cabeça para fora do canhameiral, arreganhando os dentes. O que você quer? Conversar um pouco. Você deve estar brincando. Acha que não sei quem é você? Aqueles campônios o contrataram para me expulsar daqui, não é verdade? É verdade, admitiu Gerald sem pejo algum. E é exatamente sobre isso que gostaria de conversar com você. Quem sabe se não poderemos chegar a um acordo. Embale o diabo. Você gostaria de se livrar de mim ao menor custo possível, sem nenhum esforço? Comigo não. Viver a vida, meu bom homem, é competir. Ganha quem for melhor. Se quer ganhar de mim, então prove que é melhor. Em vez de conversa, uma competição. O vencedor ditará as condições. Proponho uma corrida daqui até a velha Casuarina, lá no dique. Não sei onde fica o dique, muito menos a velha Casuarina. Se você soubesse, eu não teria proposto essa corrida. Gosto de competir, mas não de perder. Percebi.